Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram um dia curiosidade de saber qual o significado do peixe para o povo cristão. Nós podemos ler ao longo da Escritura, principalmente no Novo Testamento, a presença desse animal em muitas falas dos discípulos ou do próprio Jesus, algumas parábolas ou até mesmo versículos onde narram alguma passagem que envolvia este animal. Em primeiro lugar, a pesca era algo muito presente na cultura do povo de Deus, principalmente no Novo Testamento. Ou seja, alguns homens tinham como ofício a função, a profissão de pescador. Não por acaso Jesus Cristo vai dizer que alguns deles se tornariam pescadores de almas e não mais pescadores de homem. Mas só para vocês entenderem porque alguns cristãos adotam esse significado, naquela época o povo de Deus enfrentava uma perseguição muito forte e muitos deles precisariam de alguma simbologia para se identificar entre eles, dizendo que um era servo de Cristo e o outro também, dependendo do ambiente onde eles estivessem. Então, o porquê de adotarem o peixe como sendo esse símbolo? Existe uma técnica dentro da linguagem chamada transliteração, quando você quer traduzir uma palavra de um outro idioma para o seu idioma particular. Muitas vezes é preciso que você translitere, porque o alfabeto é diferente daquele que você utiliza, e depois da transliteração você faça a tradução. Então, quando nós usamos principalmente o grego, que o alfabeto a simbologia das letras são diferentes da nossa, então é preciso que haja a transliteração para que depois se traduza. Então a palavra para peixe em grego se diz ictus. Então quando você translitera a palavra peixe em grego para o português, a palavra que nós encontramos é ictus. E quando você observa que as letras que compõem esta palavra, formando dela um acróstico, que é uma outra técnica que muitas vezes nós utilizamos para dar um exemplo, quando você pega determinada palavra e cada letra dessa palavra, ela nos traz uma outra palavra. Então a palavra ictus, quando se fizeram o acróstico dessa palavra, eles encontravam exatamente uma frase que diz Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Depois, se vocês tiverem curiosidade, deem uma pesquisada na internet e vocês vão ver exatamente essa conjunção que vai dar da palavra ictus, essa frase, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então, é exatamente por esta frase encontrada nesse acróstico que os cristãos, de uma forma, podemos assim dizer, oculta, costumavam se identificar entre si, para que as pessoas, os inimigos, os perseguidores dos cristãos, não percebessem a escolha deles por Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós também podemos perceber nas Escrituras que Jesus Cristo vai dizer que nós devemos se tornar pescadores de homens, assim como aqueles que exerciam a profissão de pescadores de peixes e deixariam de fazê-lo para pescar almas, pescar homens para Cristo. Esse mandamento ele continua sendo para cada um de nós, que nós devemos se tornar pescadores de homens. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e com toda a doutrina. Paulo está dizendo que não existe momento certo para você pregar o Evangelho. Ou seja, qualquer momento é uma oportunidade de se pregar o Evangelho. Então é exatamente fazendo uma leitura desse cenário onde nós vemos aqui peixes que estão confinados dentro de um aquário. Eles têm a sua devida limitação, mas ele tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Eles podem nadar, que é da sua natureza, eles podem brincar, como vocês percebem que eles estão aqui interagindo um com o outro, eles podem se alimentar, enfim. Da mesma forma, nós que estamos enfrentando essa dificuldade de isolamento social,
mas nós não podemos deixar de exercer aquele chamado de Deus para que nós se tornemos pescadores de homens. João, no capítulo 21 de João, quando Jesus Cristo aparece para os discípulos depois de ressurreto, ele também traz uma história acerca da pescaria, onde os homens passaram a noite pescando e não conseguiram pescar nada. Então Jesus Cristo aparece para eles a princípio não reconhecem que a pessoa que está a falar com eles é Jesus Cristo. Estava ali Pedro, Tomé, Natanael e outros discípulos, e Jesus Cristo pergunta se eles têm o que comer, ele responde que não tem, e Jesus orienta que eles joguem a rede do lado direito do barco. E assim eles fazem, e quando puxam a rede, percebe que a rede está cheia de peixe. E logo depois ele percebe que aquela pessoa que vos falava se tratava da pessoa de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, o que nós podemos tomar como exemplo das leituras da Palavra de Deus, desse cenário que nós estamos vivendo, é que devemos pregar a palavra insta em tempo ou fora de tempo. Devemos corrigir, devemos exortar, devemos orientar as pessoas baseado na doutrina de Deus, com toda a longanimidade. Então, o recado do Senhor para nós, neste dia, é que nós possamos ganhar almas para Cristo. A igreja de Deus está com as portas fechadas, mas isso se falando de templo, paredes. Mas a igreja de Deus, que sou eu, que é você, não devemos parar. Devemos continuar exercendo o nosso ministério, exercendo o nosso chamado, que é ganhar almas para Jesus Cristo. E para finalizar, mais uma vez vou trazer aqui o exemplo do peixe. Mesmo ele tendo a liberdade para fazer o que quiser dentro desse espaço limitado, mas ele precisa de alguém que lhe alimente. Porque se for o contrário, certamente eles morrerão. Da mesma forma somos nós. Precisamos do cuidado, do zelo do nosso Senhor pelas nossas vidas. Devemos sempre reconhecer isso, que por mais forte que sejamos, por mais rico que sejamos, tenhamos o que quiser, nada disso é suficiente para garantir a mim e a você a nossa autossubsistência. Porque se não for o nosso Deus agindo a favor de mim e de você, certamente nós já teríamos morrido. Então fica para nós, nesse momento, a reflexão de que dependemos exclusivamente do nosso Deus, mas não devemos parar de fazer aquilo que Ele tem nos orientado através da Sua palavra, que é pregar o Evangelho, colocar a semente no seu devido lugar, e no tempo certo, essa semente ela germinará, e nós colheremos o fruto para a honra e glória do nosso Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.